Graças a Deus, boa noite. Quanta luz nesse ambiente, né? Descendo sobre nós. Quem é que está aqui pela primeira vez? O Rafa já deu as boas-vindas e eu reitero, reforço, que vocês encontrem aqui nessa noite pelo menos um pouquinho do que vieram buscar e que vocês tenham vontade de voltar para estarem conosco. Nossa palestra de hoje, eu sempre gosto de dizer, né? Emmanuel não nos dá temas fáceis, ele nos dá temas cabeludos. É a lição de número 118 do livro que nós estamos estudando esse ano nas palestras O Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E ele começa sempre, Emmanuel sempre faz isso, ele começa com uma passagem bíblica, e quando eu abri para preparar a palestra, eu achei um pouquinho estranha a passagem. Estranha para mim, porque é uma passagem que, teoricamente, eu já conheço muito bem. E aí eu cheguei aqui e falei, vou checar a passagem, pode ser que seja alguma coisa comigo. E que bom que eu fiz isso, porque então eu abri a Bíblia de Jerusalém, no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 16, e o tema de todo esse, do 14 em diante, é amor para com todos os homens, mesmo para com os inimigos. Aí você já começa a entender por que eu falei que o tema é cabeludo, né? Porque a gente amar o cara que está aqui do lado já é um custo, tem um esforço. Amar o inimigo ainda, mas não é, ele vai um pouco mais fundo nessa lição. E no versículo 16, então, ele diz aos romanos, tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábio. Está com problema? Pode deixar comigo, eu resolvo para você. Né, Malu? Vem cá, vamos conversar que eu vou resolver tua vida. Às vezes acontece, né? Eu sei tudo, afinal. Mas a passagem que, da forma como foi, esse livro está escrito há pouco menos de 100 anos, O Fonte Viva, e esta é uma edição já mais atualizada da Bíblia de Jerusalém. E a passagem que realmente foi colocada diz assim, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Bom, eu quero que vocês me digam qual que vocês escolhem para a gente falar hoje, porque ambas são muito difíceis. Não queira dar um de sabichão, de mais, de maior, de grandioso, para com os que estão ao seu redor, nem os seus principalmente os seus inimigos. E aqui ele começa dizendo, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos nas coisas humildes. E aí dá igual. Posso escolher qualquer uma das formas que foram escolhidas por Paulo para falar sobre isso. Finalmente, quando ele discorre nessa lição, ele traz para a gente uma reflexão de que a natureza segue uma ordem para todas as coisas. Que nada começa grande. Paulo fala para a gente que uma árvore só é árvore porque um dia foi uma semente. Essa semente foi semeada por alguém e ela foi cuidada, além de semeada, e ela foi crescendo, tornou-se um broto, tornou-se um arbusto e um dia se transformou em árvore. Mesmo que não tivesse sido cuidada por ninguém, a própria natureza se encarrega de cuidar dos seus. Nós estamos aqui conversando,
com muitas idades cronológicas diferentes que eu posso ver e sentir dentro desta sala. Mas todos nós só estamos aqui hoje porque um dia fomos embriões no ventre materno. Quando deixamos de ser embriões, nos tornamos bebês lindos, frágeis, crianças dependentes. Mamãe tem que fazer tudo, papai tem que fazer tudo, os tutores. Adolescentes ambiciosos, porque quando eu crescer eu vou ser, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou atingir. Foco no resultado, foco na meta. Aí a gente vai... Eu poderia falar de outros vegetais, de outros animais, enfim, mas basta dizer, nós um dia fomos mônadas, seres unicelulares, e hoje nós somos seres humanos. E estamos aqui batendo esse papo. Quando a gente consegue o primeiro emprego, talvez cada um de vocês aqui tenha uma diferente memória, mas cada um de vocês aqui tem uma memória do seu primeiro trabalho. A gente vai com uma gana, uma vontade de aprender, mas a gente também começa a se decepcionar um pouquinho por dia, é ou não é? Porque não era muito bem o que eu esperava, não era como eu pensava, não era o que eu queria, né? Eu não vou contar a minha idade para vocês, eu já falei isso aqui na frente muitas vezes, eu não tenho vergonha nenhuma, mas eu vou parar de falar. Mas eu atendo pessoas jovens, dia desses falando com uma mocinha de 24 anos, então ela diz assim para mim, eu digo, como é que está o estágio, você está gostando? Tudo que ela queria. Acabou a formação fora do Brasil, acabou a formação, conseguiu um estágio numa multinacional, incrível, como é que está o estágio? Tá indo, né? Cara, mas você estava tão animada outro dia, por que tá indo? Detesto ter gente me dizendo o que eu tenho que fazer o tempo todo. E, apesar de ser psicoterapeuta, na hora eu saí do lugar da psicoterapeuta, voltei para o meu lugar de filha, lembrei da minha mãe e repeti para ela a mesma frase. Aprenda a amar tudo que você faz. E o amor vai aparecer para você onde você estiver. A vida é um pouquinho mais chata do que isso, não sei se te contaram, então estou te contando agora. Você não vai fazer só o que você quer, do jeito que você quer. E esse estágio é o que fala Emmanuel aqui. Esse estágio pelo qual você está passando, que nesse momento parece ser uma tarefa menor, mas o meu amigo, que terminou um semestre antes de mim, já está como manager, não sei do que. Emmanuel traz isso nessa lição. E eu digo, mas algumas pessoas são pobres, outras são ricas. Eu tinha acabado de ler a lição para preparar a palestra, eu estava aqui assim. Emmanuel fala isso mesmo. Alguns são pobres, outros são ricos. Aí o Kardec, né? Alguém perguntou para Kardec, ele também foi lá nos espíritos que faziam o conjunto de espírito da verdade e perguntou por que isso, né? E aí os espíritos respondem para ele. A pobreza ensina a humildade, a riqueza ensina a necessidade de partilha. Todos dois têm uma grande responsabilidade, tem alguma ação a ser tomada por aquele que a tem. Então, Emmanuel fala aqui pra gente que nós em algum momento perdemos a mão e nos esquecemos da ordem natural das coisas na nossa vida. Assim como uma árvore um dia foi semente, nós também fomos sementes e nós não fomos adultos o tempo todo. E nós não chegamos em apenas 1 ano, ou 5 ou 10, onde nós queríamos, até porque
As nossas ambições vão mudando conforme as nossas etapas de desenvolvimento. E nós somos os únicos seres privilegiados que podemos ter essas mudanças de ambições, porque a árvore nasce para ser árvore. Ela não vai ser outra coisa. Talvez ela ambicione ser um pouco mais alta, talvez ela ambicione ter uma copa um pouco mais larga, fazer mais sombra para alguém, mas ela nasce para ser árvore. A gente nasce e com 10 anos começa a pensar que a gente quer ser CEO do Google. Mas até chegar lá a gente precisa aprender o que é internet. Aprender o que é Google, aprender a trabalhar com o Google. Eu estou falando Google porque me veio na cabeça agora, podia ser qualquer outra coisa, tá certo? Porque se eu não sei nada sobre aquilo, eu não posso chegar a ambicionar ser CEO daquela empresa um dia. E Emmanuel nos fala que todas as tarefas são importantes. E que, de novo, nas perguntas de número 766 a 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que o homem já não nasceu completo? E o Espírito de Verdade responde: todos os homens nasceram dotados dos recursos de que necessitam para o seu desenvolvimento, mas não 100% de todos os recursos existentes, porque senão se individualizariam. Não cresceriam em sociedade. É preciso que o homem precise do outro. Uns precisam precisar dos outros. Se eu preciso fazer uma tradução juramentada de um documento em italiano, eu preciso de alguém que faça isso para mim, porque eu não sei italiano. E alguém vai fazer isso para mim. Mas esse alguém que vai fazer isso para mim precisou de um professor de italiano um dia. Aquele professor pode ser um filho, pode ser um nativo italiano, ou não, ele pode ter aprendido também para dar aula. E uma corrente produtiva de vida vai se criando quando as pessoas se ajudam. E aí Emmanuel vai no centro da ferida aberta e dolorida e diz: e por que é que vocês gostam de enfiar o dedo na ferida sangrando de alguém que tem menos ou que faz menos do que vocês? Se vocês também precisam. Nós precisamos daquela nossa ajudante doméstica que limpa a nossa casa, que deixa a nossa casa cheirosa e que mantém para o nosso bem-estar. Porque nós não temos tempo de fazer. E aquela nossa ajudante doméstica é algo menos do que nós? Passou por etapas distintas para ser a adulta que ela é? Talvez tenha tido menos oportunidades do que nós. Nós estudamos, ela talvez não tenha podido estudar. E é onde Jesus ensinava os seus discípulos. E Paulo aprende basicamente com Lucas. E vamos combinar, nenhum dos dois conheceu Jesus assim, ó, tete a tete, olho no olho. Eles vieram depois. Jesus dizia para os seus discípulos: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Tantos significados, porque as crianças são puras, porque as crianças são curiosas, porque as crianças almejam, porque as crianças querem explorar o mundo, e porque as crianças não têm medo. Quem mete medo na cabeça das crianças somos nós. Então Jesus fala que muitas vezes é preciso olhar para a criança, olhar lá para trás, para onde a gente já passou, e entender o que a gente pode aprender lá, se é que a gente aprendeu alguma coisa.
Jesus também disse na parábola dos talentos aos seus discípulos: aos que muito têm, muito se lhes dará. Aos que nada têm, até o que têm lhes será tirado. Nós vimos ontem no Evangelho no Lar essa parábola com a velhinha querida. Qual é o significado disso? Quem muito tem, se souber usar, nos diz a benemérita Joana de Ângeles, numa obra maravilhosa chamada O Evangelho, o Novo Testamento, aliás, o Novo Testamento à luz da psicologia profunda. Ela diz: quem muito tem que saber usar. Está aqui, resposta 815 do Livro dos Espíritos. A riqueza nos ensina a partilha, a necessidade de partilhar com aqueles que não têm. E a pobreza nos ensina a humildade. Não é pobreza de bens materiais, mas muitas vezes pobreza de escolaridade, porque também não é pobreza de educação. Aquela nossa assistente doméstica, muitas vezes não é pobre de educação, ela pode ser pobre de escolaridade. E se eu tenho um pouco mais de entendimento e de escolaridade, eu posso ajudá-la a entender coisas que ela não entende. E se eu a amo, eu posso ajudá-la a ir galgando novos degraus até que ela possa estar no lugar que eu estou hoje e ter uma ajudante doméstica também. Sim ou não? Nesta lição, Emmanuel nos diz: ninguém é diferente de ninguém, ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é menor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Dá para entender? Todos fomos criados espíritos simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades de evolução espiritual. E o que difere em nós nos estágios de desenvolvimento espiritual é o que nós escolhemos fazer. Livre-arbítrio. As nossas escolhas e por elas nós temos que pagar os preços. Por isso, uns são um pouco mais felizes do que os outros. Mas, finalmente, ele termina essa lição dizendo: seja qual for a tarefa que te tenha sido dada na vida, de alguém que lidera grupos, ou de alguém que é uma parte invisível desses grandes grupos, não se importe com isso, porque o mundo não se construiria sem a sua tarefa. Uma casa não se constrói sem que antes se faça a fundação. E depois da fundação, cada tijolo, um a um, vai sendo colocado. Até que ela se torna uma casa. Portanto, um tijolo ou um bloco de concreto é muitíssimo importante na conclusão daquela casa, que pode ser um casebre, que pode ser uma mansão. Ah, mas e os barracos da favela? Igual. Porque já que é feito de madeira e que não dá para fazer fundação, eles fazem tudo grudadinho um no outro por sobrevivência. Para que não caiam as casas construídas de madeira. Para que não sejam tão fortemente atingidas pelos ventos ou pelas chuvas. Processo colaborativo. Em nossas tarefas, aprendamos a agradecer e a fazer com amor o que quer que nos seja dado a fazer nesta cadeia produtiva. Nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. E aí, completando com a parábola dos talentos que vimos ontem no Evangelho, não é? A cada um é dado segundo a sua capacidade. Mas não para o cara sair por aí se vangloriando, dizendo: viu só, eu tenho mais capacidade do que você, eu sou palestrante do CRE, você é só o cara que vem aqui, liga o som e dá os avisos.
E eu sou a neófita, que se esse cara não estiver aqui, eu não sei onde liga o sol. Eu posso até dar os avisos, mas eu não sei onde liga o sol. Deu para entender? Ele é tão importante aqui para a gente, quanto cada uma das palavras que, amorosamente intencionada, eu estou dizendo aqui nessa sala hoje. E eu finalizo dizendo que eu tenho aqui nessa sala um grande exemplo, que tem sido um grande exemplo para mim nos últimos tempos. Claro que eu não vou mostrar e nem dizer o nome. De alguém que não perde o seu sonho de vista. De alguém que semanalmente fala comigo e fala, mas eu acho que eu não vou dar conta. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas que ao mesmo tempo vira para mim e fala, eu sei que eu vou passar. Eu sei que eu vou conseguir. E que aos 50 anos de idade resolve mudar absolutamente o roteiro da vida. Não desfazendo das tarefas que lhe foram dadas antes, procurou fazer muito bem todas elas, assim como eu. Mas eu me lembro quando eu fiz isso, um pouco mais jovem. Com 41, eu digo, nossa, peixe fora d'água. Não tô muito gostando mais daqui, que nem a menininha de 24, né? Só que ela ainda está começando. E aí eu digo, nossa, eu tenho que fazer outra coisa. Descarga de adrenalina direto e reto, porque será que eu vou conseguir viver disso que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que? Mas... A cada novo cliente, uma bênção, uma oração, uma gratidão. Porque todas as tarefas são importantes. E aí, eu finalizo dizendo, quando você encontra, e isto nos diz Joana de Ângeles, também estudamos isso ontem à noite com um grupo aqui do CRE. Joana de Ângeles é muito clara. Nos diz, quando você encontra qual é a sua tarefa aqui, nesta existência, o que só é possível através de autoconhecimento, quando você tem coragem de olhar para dentro, olhar para as tuas capacidades, dizer, eu tenho essa, e se eu juntar as 4, eu posso fazer isso e aquilo, e coloca a favor do mundo. Você está na sua tarefa, não importa se é fazer o café mais gostoso de São Paulo e servir esse café, ou se é governar São Paulo. Porque quando você entende que você está naquela tarefa, porque você tem as condições de realizá-la a favor do coletivo, você está contribuindo para o crescimento social, e o livro dos Espíritos nos diz que o progresso espiritual só é possível em sociedade. Lei de progresso, lei de sociedade. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Em nossas tarefas, aprendemos a dar graças a Deus pelo que quer que nos seja dado nas mãos para fazer. E façamos com o máximo amor possível, por quanto tempo seja solicitado para nós fazermos. É cabeludo, não é? Difícil, hein? Mas eu não aguento mais aquele meu chefe, eu preciso sair daquela empresa, eu vou enforcar o cara a qualquer hora dessa, mas calma, porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. As coisas acontecem. A cada um é dado segundo a sua capacidade. Que Deus nos ajude a sabermos trabalhar tanto na humildade, tanto na simplicidade, quanto no glamour, quanto na bonança, na abundância, com o mesmo caráter crístico, porque foi isso que ele nos mostrou durante 3 anos. Ele não falava com um de uma forma e com o outro de outra.
Ele foi o mesmo com todos nós. E nos deixou essas lindas lições que até hoje nós estamos tentando aprender. Graças a Deus.